opinião, no momento em que comemoramos o centenário dessa revolução, houve muitas festividades pelo mundo, nós tivemos a oportunidade de fazer palestras, de participar de debates, de solenidades e escrever artigos. Inclusive, estivemos representando o partido naquela ocasião, nos próprios festejos lá na Rússia, que se realizaram tanto em São Petersburgo, antiga Leningrado, como em Moscou. Naquela altura, eu cheguei a manifestar a opinião de que, do ponto de vista dos acontecimentos de transformações políticos-sociais, a Revolução Socialista Russa eu ainda considero como o maior acontecimento da história da humanidade, olhando do ponto de vista dos fatos relativos a transformações políticas, econômicas e sociais. Primeiro porque pôs fim a um grande império autocrata, um império retrógrado que o próprio Lenin chamava de prisão dos povos. Era assim que ele designava o Império Czarista. O império em que os povos que o integravam, e principalmente o povo russo e todas as populações afins, eram submetidos à mais cruel opressão, exploração, obscurantismo de toda a natureza. Isso sem negar o fato de que a Rússia é um país já praticamente milenar e deu grandes contribuições ao desenvolvimento da própria cultura e deixou grandes nomes, mesmo na época do czarismo, grandes nomes na literatura, nas artes. Mas, então, sem prejuízo disso, de reconhecer que a civilização russa é pujante já há muito tempo, mas o império que dominava a Rússia era um império reacionário. Então, uma revolução popular, uma revolução proletária, num quadro em que esse império participava, era uma das forças ativas da Primeira Guerra Mundial, era uma das potências imperialistas durante a Primeira Guerra Mundial. Fazer uma revolução ali é um grande feito histórico, por isso que eu o considero assim. Então, a derrubada de um regime assim já em si mesmo, uma grande realização. Mas não só isso, houve realizações econômicas, nacionalizações de empresas, reformas agrárias, posteriormente veio a coletivização da agricultura, veio a industrialização aceleradíssima do país, veio uma revolução tecnológica e científica em várias etapas. A Rússia, que era um país de analfabetos e de obscurantismo, se converteu numa grande potência industrial, numa potência militar, numa potência científica, num país de grande florescimento da ciência e da cultura. Então, isso são conquistas importantíssimas. Preciso dizer que no lugar da prisão dos povos, surgiu a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era exatamente o irmanamento, a fraternidade entre as diferentes nações que eram oprimidas e que conquistaram a emancipação nacional, inclusive o direito à separação, se fosse essa a opção deles, mas prevaleceu a opção da União de Repúblicas Livres, e aí se transformou naquela grande potência que foi a União Soviética. O país deixou de ser um país de analfabetos, um país de ignorantes, um país de vassalos, um país de servos, e passou a ser um país de homens e mulheres libertos. As mulheres conquistaram direitos sociais, direitos civis, direitos políticos, e isso é uma conquista imensa no desenvolvimento da humanidade. As condições de trabalho melhoraram enormemente, a classe operária estava efetivamente no poder, embora, claro, trabalhou duro. Foi um período difícil, o período inicial da construção do socialismo. Houve conquistas no plano da saúde, no plano da educação. Enfim, o renascimento do povo russo e dos povos contíguos à Rússia, à velha Rússia, que se transformaram em União das Repúblicas Socialistas, esses povos se emanciparam inteiramente. Eu quero destacar também, já para arrematar e passar adiante, o impacto político e geopolítico que isso teve. A União Soviética passou a ser uma força definidora também da ordem mundial, passou a disputar com as potências imperialistas a condição de um país relevante no mundo. E isso criou condições favoráveis à própria luta de libertação nacional e social
de outros povos e de outras nações. A União Soviética se transformou numa base material, ideológica, política e moral dos movimentos revolucionários no mundo. Quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, no auge do sistema fascista, na Europa, principalmente na Alemanha e na Itália, em aliança com o militarismo japonês, e a União Soviética foi invadida pela Alemanha nazista, ali se travou a Grande Guerra Patriótica, e foi essa Grande Guerra Patriótica que, mercê do heroísmo do seu povo e da lúcida direção do Estado Socialista, do Exército Vermelho, do Partido Comunista, do próprio líder do país, que era, naquela altura, o Stalin, a União Soviética suportou, digamos assim, o peso principal da libertação da humanidade do nazifascismo. E, portanto, foi um fator importante, democrático e para a paz mundial. Posteriormente a isso, a União Soviética desempenhou um papel fundamental na descolonização, na superação do sistema colonial no mundo, ajudou os movimentos de libertação nacional, criou o campo de países socialistas. Enfim, nós passaríamos aqui à noite fazendo um inventário das conquistas, né? Depois a União Soviética rompeu o espaço sideral, deu grandes contribuições ao desenvolvimento das ciências. Enfim, foi sempre um fator de paz. E para arrematar isso aí, eu sempre lembro a expressão do Jorge Amado, nosso conterrâneo, escritor brasileiro de projeção internacional. Ele foi à União Soviética e aos países do campo socialista, e quando ele voltou, ele escreveu um livro que se intitulava O Mundo da Paz. Ou seja, o Jorge Amado identificava o socialismo como o sistema político, econômico e social que assegurava a paz, e aí ele simbolizou na maravilhosa crônica das suas viagens por aqueles países todos, a começar da União Soviética.